confesso que eu fiquei muito pensativo, porque o final de ano, ele é muito particular para cada um. Cada um está vivendo uma realidade diferente. Alguns talvez cheguem ao final desse ano muito felizes, outros nem tanto. Talvez não alcançaram aquilo que desejavam, ou não conseguiram estabelecer os planos que tinham no Senhor. Embora, mesmo assim, seja possível agradecer, ser grato e se alegrar no Senhor, porque afinal de contas estamos vivos. Então um ciclo se encerra, mas um novo começa. Então nós temos aqui oportunidades. Então, para alguns final de ano é motivo de festa, para outros nem tanto. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso compartilhar? Assim, Deus colocou duas coisas no meu coração. Não é nenhuma pregação, acho que essa noite. Eu acho que são duas direções ou dois conselhos que eu acredito que o Senhor Ele quer nos dar nessa noite. O primeiro conselho é coletivo. Tem a ver com a gente como igreja. O segundo é mais pessoal. Embora o primeiro seja coletivo, não quer dizer que você não possa fazer uma aplicação pessoal. Eu digo que é coletivo porque há um decreto institucional que vem da nossa liderança sobre esse tema coletivo. E eu quero falar sobre ele rapidamente hoje. E o segundo é um pouco mais pessoal. E foi uma coisa que Deus falou no meu coração hoje sobre a gente não ter muito alinhamento entre o dito e o feito, todo final de ano. Entre o que a gente diz e o que a gente faz, tem sempre uma distância muito grande. E eu fiquei orando a Deus, por que todo ano acontece isso, Senhor? Porque todo ano a gente diz que vai fazer uma série de coisas e na maioria das vezes, obviamente existem exceções, a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe. E aí Deus deu uma palavra a respeito disso que eu quero, pelo menos assim, para mim foi muito poderosa, e eu espero que fale ao seu coração também. Bom, sobre a primeira palavra, eu quero primeiro ler o decreto. Está acontecendo alguma coisa, não está não? Está acontecendo alguma coisa aí? Oi, ei, som, estão me ouvindo? Maravilha. Vocês entram ali quando vocês entram na igreja, tem um banner bem grande ali. 2023, o ano da santificação. E esse é o ano da santificação para nós da IDPB. E talvez eu era o tipo de pessoa que eu dava pouco crédito para esse tipo de coisa, sabe? Toda igreja tem um tema. Toda igreja faz alguma coisa nesse sentido. Então eu mesmo, cristão, acho que bem recente, eu tinha algumas ressalvas com essas coisas de tema. Mas depois de algum tempo orando e Deus me mostrando sobre a multiforme graça dele, me fazendo entender que ele tem um plano específico para cada um de nós, eu entendo que quando Deus dá um tema para nós como igreja, é porque é isso que ele espera da gente. Talvez ele não espere do irmão da outra igreja, do irmão da assembleia, do irmão da restauração, do irmão da quadrangular, do irmão da presbiteriana, ele espere outras coisas. Mas de nós, como IDPB viver, mas como instituição IDPB, ele espera o que de nós? Santificação. Eu acredito que Deus colocou esse tema no coração dos nossos líderes, porque tem um propósito. E se a gente parar, e eu quero ler o decreto, que foi escrito pela nossa presidência, ele é muito oportuno. Diz assim: debaixo da direção do Altíssimo, declaramos 2023 como o ano da santificação. Este será o ano em que diligentemente aplicaremos os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E em arrependimento, com um coração quebrantado e contrito, nos ocuparemos de preparar o caminho do Senhor. Pois eis que é chegado o momento de nós limparmos as nossas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro, e crescermos em santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Sim, este será o tempo
em que alinharemos muito mais os nossos corações e o nosso testemunho, a fim de que possamos estar aptos a carregar o peso da glória do Evangelho de Cristo. E então veremos o Espírito Santo se mover de tal maneira que os pecadores se converterão sem resistência, e aqueles que atenderem ao chamado do Senhor entrarão em um posicionamento estratégico, receberão uma nova unção e tornar-se-ão hábeis no manejo das armas espirituais. Vivemos sob a consciência da presença que está dentro de nós, e o temor do Senhor nos encherá de sua sabedoria, e caminharemos em verdadeiro poder e autoridade sobre a terra. Só alguns irmãos deram glória a Deus. Diga glória a Deus. É desafiador o tema santidade para nós, não é verdade? Mas, a partir de hoje, e durante todo o mês de janeiro, nós vamos estar meditando sobre esse tema. Santidade. E se o Espírito Santo assim achar conveniente, nós vamos entrar em fevereiro. E se ele achar conveniente, nós vamos até março. E se ele continuar achando conveniente, iremos até abril, até quando ele quiser. Nós vamos andar debaixo desse decreto, onde os nossos ouvidos precisam ser abertos, onde o nosso coração precisa desejar alinhamento com Deus. Durante todo o mês de dezembro, começamos em novembro e dezembro, nós falamos de relacionamento com Jesus. E um dos últimos desafios que o Espírito Santo nos fez deste altar foi que nós, no ano de 2023, nos lancemos em um relacionamento como nunca tivemos com o Senhor. E esse é o desafio. E eu quero mostrar para vocês, através de um episódio nas Escrituras, como é importante a gente andar em santidade. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo 33. À medida que você for achando, está aqui. Dá glória a Deus aí, se achou? Amém. Quem está olhando no Data Show, dá glória a Deus aí. Eu preciso falar com essa galera, porque é a maioria, pelo jeito. Diz assim o texto: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Eu poderia destruí-los no caminho. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos temer o Seu nome, para que voltemos a temer o Seu nome, em nome de Jesus. Quando Israel sai do Egito, vou contextualizar você, eles estão caminhando no deserto. Em determinado momento, Moisés é chamado por Deus para que ele possa subir o Monte Sinai e lá receber as leis do Senhor, e nesse processo ele passa 40 dias lá. Foi tanto tempo para o povo de Israel que eles fizeram um outro Deus, um outro líder para eles seguirem. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles criaram o seu próprio ídolo. Na ausência de um líder, normalmente o povo se desvia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo quem fale da parte de Deus, o povo se corrompe. E aconteceu isso com esse povo. 40 dias com a ausência de Moisés, o povo fica perdido, desesperado. Então eles criam um
ídolo, um bezerro de ouro que eles passam a adorar. Moisés, inclusive, quando está descendo do monte, está junto com Josué. Ele está dizendo: eu estou ouvindo barulho de balido de ovelha. E aí ele diz: mas isso não é de adoração, isso é de festa. Eles estavam lá festejando o bezerro. Deus, obviamente, que tem ciúme de nós. E vocês podem ficar assim: isso é heresia. Não, está nas escrituras, querido. O Espírito que habita em nós tem ciúmes, a Bíblia diz. É um Deus exclusivo, que gosta de exclusividade. Ele gosta que a gente seja dele e somente dele. Somente dele. Aí Deus, quando vê isso, ele fica bravo. Então o que ele faz? Ele diz: olha, e aqui, aí chegamos então no capítulo 33. E esse texto, ele me ensina uma série de coisas que eu espero que também fale ao seu coração. Quando chega nesse momento, Deus diz assim: olha, eu vou parafrasear e resumir o texto. Ele está dizendo: tudo o que eu prometi está de pé. Só tem uma coisa: eu não vou com vocês. Esse é aquele episódio onde Moisés diz: não me faça subir desse lugar. Um pouquinho mais na frente ele vai dizer isso: não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Só que é curioso, e aqui a gente pode ver o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, porque Deus diz assim: eu não vou com vocês. Só que, embora Deus tenha ficado irado, Deus deixa claro que o motivo pelo qual ele não vai com o povo, não é porque ele estava magoado, porque a gente não tem um Deus ressentido. Ele diz: eu não posso ir com vocês porque vocês pecaram, e em um instante com vocês eu poderia matá-los. Um Deus que é ofendido ainda está preocupado em preservar aquele que o ofendeu. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o amor que ele tem por nós. Muitas vezes passamos um ano todo ofendendo um Deus que ainda está preocupado em nos guardar, em nos dar oportunidade, em nos colocar muitas vezes em lugar de bênção. O problema é esse: é que a gente gosta da bênção, não do Deus da bênção. Deus está triste com esse povo e dizendo: cara, eu não vou poder ir com vocês, porque um minuto com vocês eu os destruiria. E aí você pode perguntar: mas por quê? Porque essa é uma verdade imutável, estabelecida pelas Escrituras. Deus é santo e ele não pode. Não é, irmãos, que Deus ele fique simplesmente, embora ele fique irado, mas não é necessariamente o fato de que Deus diz: eu estou magoado e não quero. É porque ele não pode compactuar com o pecado. Ele é santo. E todas as vezes que a gente tentar relacionar com Deus em pecado, quem sofre somos nós. E eu não estou dizendo, gente, eu não estou dizendo aqui, obviamente que se a gente vai para o tempo da graça, existe uma pequena modificação da qual eu vou falar. Mas Jesus disse, Mateus capítulo 9, quando ele falava do odre novo e do odre velho. Perguntaram assim: por que os discípulos de vocês não jejuam? Aí Jesus respondeu: não se coloca vinho novo em odre velho. Caso contrário, isso rebenta o odre e se perde o vinho. Essa é exatamente a figura do que acontece quando a gente tenta relacionar com Deus sem que a nossa relação com o pecado mude. Eu não estou falando aqui, eu quero colocar isso em termos muito assertivos, para que isso não penda para o exagero para um lado e nem para o outro. Assim como eu não estou dizendo que Deus ele não é misericordioso e amoroso, porque Ele é, e Ele nos recebe como somos, como estamos, aliás, mas Ele se recusa que a gente continue daquela forma. Então o grande problema, e é o motivo pelo qual muita gente tem naufragado na fé, é porque a sua relação com o pecado não mudou. Queridos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é certo, eu não tenho medo de dizer isso aqui, é certo que a gente vai pecar de novo. João, quando escreveu a carta dele, disse: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas o próprio João admite a possibilidade disso voltar a acontecer. Mas se pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. João admite: olha, isso pode acontecer. Portanto, nós temos um Deus que, quando fala de santificação, Ele não está falando de perfeição, Ele está falando de uma mudança de relação com o pecado. O pecado não é algo que eu aceito mais na minha vida de bom grado. É algo contra a qual eu luto
todos os dias da minha vida. E esse é o processo de santificação. Sem o qual, diz as Escrituras, ninguém verá Deus. Bota Hebreus 12:14 na tela aí. E aí a gente vai entender que nós temos um Deus fiel, que nos ama. Talvez, se você quiser só as bênçãos de Deus, e esse é incrível, às vezes eu mesmo fico chateado com Deus nesse ponto, confesso. Porque se eu fosse Deus, eu não faria isso. Por isso que eu não sou Deus, né? Porque se eu fosse Deus, eu só liberaria a bênção se todo mundo fosse santo. Mas Ele não é assim. Ele diz, eu te abençoo, você é infiel. Desculpa, eu vou falar aqui, passou o ano todo pecando, mas eu ainda vou ser bom contigo. Porque lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano, ele diz, quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Esse é Deus, o caráter dele, Ele é bom, Ele é fiel. E aí, muitas vezes, a gente, por conta dessa bondade, a gente acaba fugindo da santidade, porque às vezes, a gente tem a bênção, sem ter o Deus da bênção. E para a gente basta. Santidade, querido, é quando você não se conforma em não ter a presença de Deus. Porque a bênção de Deus, ela não garante que você é santo, mas a presença dele sim te santifica, te transforma, porque nós somos transformados à imagem daquilo que adoramos. Quando estão entendendo, olha para cá, não sai os convidados não. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse verá o Senhor, ele tem duas conotações. Uma delas é eu perceber Deus no meu interior. Não é ver com os olhos, tá, queridos? A ideia desse texto, ela não é a ideia de que eu vou ver Deus com os meus olhos, mas que eu vou perceber Deus, eu vou ter uma experiência com Deus. Então, sem santidade, ninguém tem experiências com o Senhor. Sem santificação. A palavra aqui está santidade, mas no original é santificação, que é o processo. Santidade é o estado final. Agora, tem um outro aspecto desse texto, de ver a Deus. É porque também a gente, pela santidade, é o meio pelo qual a gente revela a Deus para os outros. Bota Ezequiel 36, versículo 23 aí. Ezequiel 36, 26. A gente então, pela santidade, a gente tem uma experiência com Deus. Pelos processos de santificação, pela luta contra o pecado. A gente está lutando, dizendo, não, eu não quero, eu não vou me render ao pecado, eu não vou mais ser escravo do pecado, porque Jesus disse lá em João capítulo 8, a partir do verso 33, aquele que peca é escravo do pecado. Ele diz, olha, Jesus está falando com os fariseus, é muito curioso esse texto, porque ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará, e aí os fariseus respondem assim, livre do quê? Se a gente nunca foi escravo, Jesus, é aí que vocês se enganam, querido, porque quem peca é escravo do pecado. Você está entendendo? Jesus, então, a gente precisa ser livre desse domínio do pecado. Domínio do pecado. É isso que precisa mudar, o poder do pecado sobre nós. A gente vai voltar a pecar em algum momento? Infelizmente essa é a verdade, a gente não pode negar, mas o pecado ele não pode ser nosso Senhor, ele não pode nos controlar. Nós temos que andar em santidade para a gente ter experiências com Deus e para a gente revelar Deus. Olha o que Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Aliás, eu vou ler esse texto, mas depois tu volta que é o 23, mas deixa aí que o Espírito Santo está no assunto. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne para pessoas com coração endurecido. Eu não tinha esse texto na minha pregação, mas Deus está falando com alguém. Deus quer, meu irmão, deixa eu falar, é para você do coração endurecido esse texto. Você do coração duro, todo durão, turrão, é contigo. Deus quer botar um coração sensível, quer fazer você chorar, fazer, Deus!
Deus, é isso que Deus quer fazer com você. Quebrantar você, quebrar você. Amém? Isso aqui não estava, Deus abriu um spoiler para falar com alguém aí. Volta no 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Como é que Deus revela a sua santidade? Através de mim, através de você. Deus está dizendo para o povo de Israel: as outras nações conhecerão a minha santidade quando elas verem essa santidade manifesta em vocês. Uma das maneiras de a gente revelar Deus é sendo santo. De ter uma experiência com Deus é andando em santificação. Então, aqui tem muita coisa para falar, mas eu quero dar o segundo conselho, depois a gente tem outras coisas para fazer. Aliás, são 3. Tem um outro, terceiro, que é sobre a área financeira que eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa para você que esse ano viveu debaixo da escravidão do pecado. Eu quero dizer para você que existe uma graça disponível lá na cruz, para que você seja empoderado, fortalecido para vencer o pecado. A graça de Deus não é aquilo que apenas perdoa o teu pecado, mas aquilo que te fortalece para continuar vencendo o pecado. Basta você abrir o seu coração. Você vai entrar em 2023 escravo do pecado ainda, irmão? Repetindo esse mesmo pecado, ferindo ao Senhor? Ou você nessa noite de ceia, noite de restaurar a aliança com o Senhor, de rememorar o que Jesus fez na cruz por nós, você vai abandonar o pecado, você vai tomar uma atitude de lutar contra o pecado pelo menos, dizer não me renderei ao pecado, eu vou lutar contra o pecado com todas as minhas forças, até os últimos dias da minha vida, se necessário for. A decisão é sua. 2023 é ano de a gente abrir os nossos ouvidos para o que o Senhor está fazendo, e para aquilo que Ele quer fazer. O segundo conselho dessa noite, esse é o primeiro, fala de coletividade. A gente precisa ser santo, como igreja. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos deixar o pecado em 2023. A gente tem que pensar, irmãos, sobre o que a gente mais precisa na vida, o que a gente mais precisa de Jesus. E aí entra o segundo conselho. Abre comigo Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 10. Diz assim o texto: o que suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu quero dar 2 conselhos a partir desse texto. O primeiro deles, que é o final do versículo: a vida é uma oportunidade. Você só tem uma vida para viver. Você não pode brincar com sua vida. Você não pode achar que você pode ficar fazendo escolha errada, você vai ter tempo de consertar todas as burradas que você faz na vida, que talvez você não tenha. A gente só tem uma oportunidade, só tem uma vida para viver, e a gente não pode brigar com isso. Sabe por quê? Porque a nossa eternidade ela é definida pelo que fazemos aqui. Essa é a primeira. Ele está dizendo: olha, para onde a gente vai, não tem atividade nem planejamento. Se a gente quiser fazer alguma coisa, seja agora. Se a gente está aqui, se tem um período que a gente para fazer plano, é hoje. Virada do ano, a gente faz um monte de promessas. Eu sempre digo, dia 2 de janeiro é o dia internacional de começar a dieta, de começar a ler a Bíblia, o dia internacional de fazer jejum, de começar a orar. Dia 2 de janeiro a gente começa um monte de coisa.
Mas a questão não é como a gente começa, é como a gente termina. Eu estava outro dia lá na célula do André, eu estava meditando sobre a Argentina, né? Foi campeã do mundo. Baixa só um pouquinho o teclado, filho, só um pouquinho. Está muito alto aí o teclado aí? Está muito alto, só um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Ficou bom. Acho que agora ficou bom. Parecia que eu estava tendo que gritar para me ouvir. É porque ele está sem retorno ali. E aí, estava falando que a Argentina foi campeã do mundo. Mas quando a Argentina começou a Copa, todo mundo achou, todos nós, inclusive eu, achou que seria um vexame a Argentina na Copa. Sim ou não? Quem achou que a Argentina daria vexame na Copa? Levanta a mão, fala a verdade, seja sincero. Perdeu para a Arábia Saudita no primeiro. E aí era o último ano do Messi, a última Copa dele, ele não ia ser nada. Enfim, terminou que eles foram campeões. Porque o importante não é como a gente começa, é como a gente termina. Eles começaram mal, mas terminaram muito bem. E aí eu quero dizer, seu ano pode não ter sido o melhor de todos, mas esse é um final de ciclo, um novo ciclo se começa. Isso fala de oportunidade. Querido irmão, eu não sei como é que você está chegando esse ano aqui, terminando esse ano. Às vezes, alguns terminando muito bem num aspecto da sua vida, muito mal no outro aspecto, mal em todos os aspectos, ou muito bem em todos os aspectos. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu só sei que eu quero te dizer que 2022 está terminando. 2021, embora eu não acredite que exista qualquer mágica que vá mudar a sua vida daqui a pouco. Ó. São 11h20. Daqui a pouco vai dar 00:01. Eu não acredito que vai acontecer alguma coisa no reino espiritual que vai mudar a tua história. Eu não acredito nisso. Embora exista sim, de fato, uma oportunidade do início de um novo ciclo. E você pode tomar decisões nessa noite. E uma delas é de aproveitar a sua vida para fazer a melhor coisa que você pode fazer com ela, que é primeiramente servir ao Senhor. Esse é um dos conselhos. O outro, nesse mesmo texto, diz assim: que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda sua força. Aí eu estava orando, Deus, meditando nesse texto, eu disse: Senhor, eu fiz aquela pergunta que eu disse para vocês no início. Por que todo final de ano a gente diz que vai fazer um monte de coisa e a gente acaba fazendo nem metade das coisas que a gente promete? E Deus falou algo no meu coração: é porque a gente promete coisas além das nossas forças. Você precisa se conhecer, irmão. Você precisa saber seu limite. Você precisa saber sua realidade. E começar a estabelecer metas de acordo com a sua realidade. Porque o irmão diz assim: não, agora eu vou orar 1 hora por dia. Irmão, se você não passou o ano todinho não conseguindo orar 1 hora por dia, não é na virada do ano que você vai orar 1 hora por dia, não. Então ora só 5 minutos, já está legal já. Estabelece metas reais para você, conforme as suas forças, não conforme a força dos outros, não conforme você vê o irmão fazendo, não conforme você vê o outro fazendo, conforme as suas forças. Talvez o grande motivo de você não alcançar as coisas que você determina diante de Deus aqui, é porque você assume compromissos que você não pode honrar, que você não tem condições de honrar. Porque você projeta aquilo que você gostaria de ser, e não o que você realmente é hoje. Se você quer realmente mudar a sua história, encare a sua realidade atual, de hoje. Qual é a sua realidade espiritual, por exemplo? Qual a sua realidade financeira? Qual a sua realidade familiar? Na minha vida espiritual, qual a realidade? Não tenho vida com Deus. Então, não prometa mundos e fundos para Deus. Chegue com ele e diga: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Tem um episódio na Bíblia que é maravilhoso para mostrar isso. Jesus vai até o filho de um homem. Esse menino está endemoniado. Aí Jesus pergunta dele se ele tinha fé para ser curado. Sabe o que esse pai responde? Ele diz: lógico que eu tenho fé, eu acredito, vou à igreja. Não, ele disse: não, Senhor, o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade? Eu não tenho tanta fé assim não. Jesus olhou e disse para ele: cara, o cara foi honesto, né? Se eu vou curar teu filho porque você admitiu sua realidade, você não tem tanta fé assim, né? Pois então, pela sua humildade, teve o filho liberto. Seja humilde hoje. Reconheça qual a sua condição.
Pare de ficar planejando coisas que você sabe que você não vai cumprir. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou ficar sarado. Meu irmão, só admita que você vai pelo menos caminhar 30 minutos, só isso. Não diga eu vou para academia, eu vou fazer isso, aí eu vou comprar suplemento, aí eu vou comprar não sei o quê, aí eu vou comprar roupa de malhar, e aí só dura um mês essa atitude, porque ela é radical demais para a tua realidade. Ela está muito além daquilo que é real para você, e toda mudança real e significativa, ela é gradativa, ela não é abrupta. Nada no reino de Deus a não ser um milagre. Só que eu penso que o milagre, ele é para ocasiões muito específicas, onde o homem, com a sua limitação, é incapaz de resolver. Deus não vai tirar nossa responsabilidade de coisas que a gente tem que tomar decisões. Então se você, eu quero emagrecer, então faz o seguinte, tira 100 gramas de arroz numa refeição, 50 gramas a menos. Com 30 minutos de caminhada no primeiro mês, você já vai ver uma grande diferença. Faz pequenas escolhas. Faz conforme a tua força, conforme aquilo que você pode. Você quer... Eu quero ter uma vida ministerial agora. Então fala de Jesus para um. Ganha uma vida para Jesus, uma. Você não precisa sair, agora 2023 mudou, vou fazer a obra de Deus. Agora eu vou abrir uma cela, aí você tenta reunir um monte de gente, você chama todos os seus amigos, e aí não dá certo, você faz o que? Frustra. O que você deveria ter feito? Fala de Jesus para um, depois fala para outro, você ganhar um, você começou seu ministério. Você começou seu chamado. O problema é que a gente quer sair ganhando tudo. O segredo de Jesus foi ganhar um a um. Ele ganhou um, depois ele ganhou outro, depois ele chamou outro. Se o próprio Deus, ele foi passo a passo, paulatinamente, até na sua revelação, por que a gente quer fazer as coisas tudo de uma hora para outra? Esse tem sido um dos grandes pontos de frustração das pessoas. Chegar agora, final do ano, dizendo, poxa, eu estou triste porque não consegui, né? Mas, cara, tem oportunidade, continua. Mas faz conforme as tuas forças. Faz conforme aquilo que você realmente vai conseguir honrar. Qualquer pequena mudança já é muito significativo para a tua história. Então faz alguma coisa. Você tem a oportunidade, você tem uma vida, e você pode fazer conforme as suas forças. E o último conselho dessa noite, são coisas assim aleatórias, não são assuntos que se conectam, mas eu senti do Espírito de falar dessas três coisas, porque normalmente são os assuntos que estão muito no nosso coração. Tem a ver com a nossa vida financeira. E eu queria mostrar para vocês algo nas Escrituras. A gente já vai, eu vou encerrar, isso aqui é rápido. Uma das coisas que a gente precisa entender à luz das Escrituras, que quem criou os princípios da vida financeira foi Deus. E se você quer mudar a sua história financeira, você precisa estar atento e observar o que a Bíblia diz. Vou dar alguns exemplos para você. Existem pessoas, inclusive, no mundo, que elas seguem os princípios bíblicos para prosperar. Princípios bíblicos. Porque eles são funcionais, são reais. Já cansei de ouvir assim, pequenos trechos de pessoas que são do mundo dos negócios, citarem princípios bíblicos. E tem uma coisa que Deus ama, é oferta, é fidelidade. Se você quer mudar a sua história financeira, você precisa mudar a maneira como você relaciona com o dinheiro. Definitivamente. De acordo com 2 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Então, o grande problema é o quanto o dinheiro tem o nosso coração. Esse é o problema. Não é do quanto dinheiro a gente tem na nossa conta, é quanto dinheiro tem de nós
da nossa vida, do nosso coração, dos nossos desejos. E aí, existem certos decretos na Bíblia que eles foram mudados quando houve uma oferta. E eu não vou ler os textos porque a gente já está encerrando, mas depois eu vou citar aqui. Depois você lê Jó 42:7, 1 Samuel capítulo 4, capítulo 1, do versículo 4 em diante, versículos, você lê. O que esses textos têm em comum? Havia um decreto de morte de Deus por conta do pecado. O que revogou esses decretos? A capacidade e a disponibilidade em ofertar. Ele tinha falado contra Jó e contra Deus, e Deus havia dito para ele que ele havia pecado contra ele. E Deus então revoga o decreto de morte que havia contra ele quando ele entrega. Ele diz: vai lá até Jó, você vai entregar oferta para ele, sacrifícios para ele. E aí então eu vou revogar o decreto. E a gente vê isso na Bíblia inúmeras vezes. E aí, daqui a pouco, inclusive, você vai ter uma oportunidade de ofertar. E assim, eu nunca falo de finanças aqui na igreja, você sabe disso, quem está aqui desde o começo. Coisa mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não posso negar para você, e você precisa saber a verdade. A verdade é que enquanto aquele que ama o dinheiro dele nunca se fartará, diz a palavra de Deus. Nunca terá em abundância, nunca. Então você precisa mudar a maneira como você se relaciona com dinheiro. Então esses são os 3 conselhos dessa noite. Antes de santificação, aprenda a fazer planos de acordo com a sua força e aproveite a oportunidade da sua vida. E aprenda a ofertar e a confiar em Deus. Se você quer mudar a sua vida financeira, você precisa aprender o valor da fidelidade nos dízimos e o poder da oferta. E ver o que Deus vai fazer. As pessoas, elas não gostam de ouvir sobre dinheiro, mas a grande verdade é que Deus criou esses princípios. Não fui eu, não foi ninguém, foi Deus. Fique de pé nessa noite.